Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar com todos vocês aqui na nossa primeira live, a live do projeto Anos 10, Produção e Diversidade na Cena Musical Gaúcha. É um projeto realizado através do edital Criação e Formação, Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei número 14017 de 2020, a Lei Aldir Blanc, nosso saudoso Aldir Blanc. Primeiramente, eu vou me apresentar, meu nome é Fernando Gomes, eu sou produtor cultural e proponente deste projeto. Nós sempre faremos aqui a nossa audiodescrição. Então eu estou com barba comprida, cabelo comprido, uma blusa xadrez, ao fundo aqui tenho um violão, umas janelas, né? Tenho pele branca. Vou começar apresentando então a nossa colega Acelina Xavier Neto, que é intérprete de Libras. Ela tem cabelos compridos, está com uma blusa escura, ao fundo um croma verde, né? Um fundo verde. Ela é pesquisadora em tradução e interpretação de Libras em teatro. Tem muita experiência também nos projetos culturais, né? Vou descrever então nossos curadores, tá? O Juarez Fonseca está também com uma blusa, uma camisa de flanela, barba branca, óculos, chapéu de palha, uma escultura muito bela ao seu lado. O Enio está com uma blusa azul, barba branca, calvo, de óculos e ao fundo uma parede bege. E o nosso convidado de hoje, o Léo Renquim, produtor musical aqui neste projeto, está de boné, de óculos, está com um casaco preto e ao fundo uma prateleira com muitos discos e CDs, também um violão, né? Vou passar a bola aqui para o Enio falar então um pouco das suas expectativas com relação a este projeto. Todos bem-vindos. Boa noite Fernando, boa noite Léo, boa noite. Boa noite Celina. Olha, desde as primeiras conversas que tive com o Fernando e com o Juarez Fonseca sobre o projeto Anos 10, eu me tomei por um entusiasmo, por uma expectativa muito positiva em relação ao que a gente vai fazer aqui até o último dia do projeto, até o dia 17 de julho, nas lives, nas oficinas. Por quê? Primeiro porque a gente está passando por um momento muito peculiar assim, na história da humanidade, né? Segundo, porque a música, eu tenho certeza que é mais do que uma profissão, do que uma vocação. Música é uma coisa que a gente não consegue viver sem. Eu estou falando do Juarez, estou falando do Léo, estou falando do Fernando, também da Celina. E eu gosto de música desde que eu me entendo por gente, assim, né? A música, comecei a conhecer a música através do rádio, televisão. Eu já tenho 60 anos de idade, então eu vi TV preto e branco, eu vi telefone com fio, eu vi telefone sem fio, televisão a cores, cinema. Eu vi o mundo se transformar. E quando eu virei um profissional da música, eu trabalho em 3 frentes. Eu sou publicitário, redator publicitário. Eu trabalho com produção de fonogramas e também com agenciamento de artistas. Não trabalho mais hoje, eu trabalhei pelo menos uns 12 anos da minha vida só com isso. E com rádio. Então a música sempre esteve presente assim, na minha vida. Então, assim, eu sempre me interessei pelos aspectos da produção artística, da criação, como é que um artista aparece, como é que ele se junta com outro artista, como é que esse artista começa a aprender um instrumento, ele chega no palco, como é que aquela carreira chega até aquele ponto. E não é só o artista, né? Quem está ao lado do artista, quem é o empresário dele, quem é o produtor dele, como é que ele chega, quais são os caminhos que esse artista trilha até chegar a virar esse objeto de admiração de todo mundo, né? Então, quando a gente senta e pensa no projeto, que ao mesmo tempo ele é muito simples e tem uma complexidade, mais que complexidade, a ambição de colocar essas questões em 2021, porque o mundo mudou muito, né? Você não tem uma carreira como você tinha nos anos 60, nem nos anos 70, nem nos anos 80, e nem no comecinho dos anos 2000. Tudo se transformou. A mídia física sumiu, ela desapareceu,
se consome música de uma outra forma, os shows são vendidos de uma outra forma, a indústria se comporta de uma outra forma, e a quantidade de músicos com o advento da internet é uma coisa assim, impressionante. Eles sempre estiveram aí, mas nunca tiveram um espaço tão plural, né, tão para o bem e para o mal, né? Então, quando a gente para e pensa em começar a ouvir esses 5 artistas escolhidos, indicados pelo Juarez Fonseca, nos últimos 10 anos de música aqui no Rio Grande do Sul, o que aconteceu de 2010 até esse ano, né, abrindo um parênteses aí, de março de 2020 para cá, porque essa coisa se transformou mais ainda, e a gente não sabe o que vem no futuro. Eu estou ansioso para ouvir esses músicos, esses produtores, esses diretores que vão participar das 5 lives. Eu estou ansioso para ver o trabalho que o Léo vai fazer com as 50 Tons de Preto. A gente vai explicar mais um pouquinho aqui à frente da live. Então, tudo que diz respeito a esse projeto me anima e me dá desculpa a palavra, dá um tesão de fazer isso aqui, né? Desde de escutar o que os artistas e os produtores têm para dizer, as oficinas com o Thiago Becker, que é um dos melhores engenheiros de som do país, está aqui com a gente para conduzir as oficinas, a música que vai ser gravada no Estúdio Soma, que é um dos melhores estúdios do país também, e ver o que vai sair desse projeto, né? Então, assim, as minhas expectativas são as mais altas, né? E eu tenho certeza que cada live vai trazer um pouquinho para quem estiver assistindo e para mim também, né, como profissional da comunicação. Então, vou aproveitar esse meu momento aqui de epifania e pedir para o Juarez, do lado de cá, Juarez, contar para a gente quais foram os filtros, quais foram os critérios que ele usou para chegar na Glau, no Nino, na 50 Tons, no Felipe Cato, nos artistas do projeto. Juarez, é contigo, cara. Legal, Enio. Pois é, na verdade, digamos assim, essa ideia começou com o Fernando, e a partir de um comentário que eu fiz em 2019, do primeiro disco do Nino, que vai ser uma das nossas atrações, do primeiro disco dele. Eu comparei esse primeiro disco dele ao disco Deriva Civilização, do Ian Ramil, dizendo que esse disco dele tinha me impressionado. Depois do disco do Ian, o disco gaúcho que mais tinha impressionado era o disco dele. E conversando com o Fernando, a partir disso, dessa ideia, nós começamos a pensar também sobre o que marca esse tempo agora, por exemplo, esse tempo mais próximo de nós, né? Digamos, dos últimos 10 anos. Embora tenha um pouquinho, coisa que seja um pouquinho de antes, assim, de 2010. Vamos dizer assim, que esse pouquinho antes seja 2009. Tá? A gente foi montando uma ideia de o que seria legal apresentar para as pessoas do que de novo se faz no Rio Grande do Sul. E esse de novo que se faz é com uma cara própria, sabe? Embora não seja nada revolucionário no sentido de romper estruturas. Pelo contrário, ele, dentro do que nós temos, avança. Que eu acho que é o caminho mais sensato que tem, é avançar dentro do que nós temos. Porque a gente acha que revolução, a antiga, revolução daquelas antigas, não sei se vai ter mais ainda. Não sei se a humanidade ainda vai ter, tipo, uma revolução russa, uma revolução francesa, uma guerra civil americana, sabe? Não sei, acho difícil isso ter, porque os caminhos do mundo se tornaram muito diferentes. Mas, enfim, nós pensamos, então, nesses 5 artistas. Na verdade, são 4 artistas e um duo, né? A primeira foi a Pamela Amaro. Eu fui amigo do pai dela, né? Ela é uma cantora e compositora que se criou dentro do ambiente do samba e do choro e da seresta. Com 5 anos ela já estava lá no meio da turma, no quintal da casa dos pais, né? Cantando, né?
E ela, na hora de escolher uma carreira, ela não foi fazer faculdade de música, ela foi fazer faculdade de artes cênicas, ou seja, ela imaginou ser atriz. E no trabalho musical dela, o que ela tem feito é juntar as duas coisas, sabe? A primeira evidência da Pamela no palco foi o espetáculo Loop, um musical que, se não me engano, foi apresentado em 2014 em Teatro São Pedro, em outros locais do estado e até fora do estado, onde ela vivia dois papéis, sabe? Ela viveu, por exemplo, o Lupicínio, porque o musical era sobre Lupicínio, evidentemente, Loop, o musical. Ela viu o Lupicínio quando criança e vivia a Elza Soares, que foi uma das primeiras cantoras que gravou Lupicínio Rodrigues. A Elza gravou um dos grandes sucessos do Lupicínio Rodrigues, Se Acaso Você Chegasse. Então, a Pamela ainda não lançou um álbum, ela integra um grupo chamado Três Marias também, que é um grupo que curte, que pesquisa sons ligados à tradição dos sons dos ritmos nordestinos, né? Então tem essa coisa samba, e esse maracatu, e shot, e essa coisa toda, né? E ela está para lançar seu primeiro álbum, já lançou um EP, está para lançar o primeiro álbum. É uma pessoa fantástica, a Pamela, canta muito e tem uma simpatia, assim, arrebatadora. Depois, o Felipe Cato. Felipe Cato, em 2009, assombrou as pessoas que assistiram os primeiros shows deles no Bar Ocidente, em Porto Alegre. Assombrou. Era um espanto, era uma novidade, era uma coisa que ninguém tinha visto aqui em Porto Alegre. No ano seguinte, já estava em São Paulo. E mesmo aconteceu lá. E no outro ano, ele já estava gravando o primeiro disco. Assim se tornou um astro nacional, sabe? Um artista, compositor e cantor que mescla. No início foi comparado a Ney Matogrosso, pelo, digamos assim, o timbre da voz e tal. E ele é um compositor e cantor que canta bolero, tango, samba, bossa nova, sabe, blues. Então ele tem uma mescla assim, né? Eu me surpreendi agora há pouco vendo no Wikipedia a biografia dele, onde ele se identifica como compositora e cantora, né? Então fica esse dado aí para nós, para a gente, entendeu? É um grande artista. Ou uma grande artista. A Glau Barros talvez seja a etariamente mais velha desse grupo, que ela tem parece que 50 anos já, mas ela só se evidenciou mesmo de 2, 3 anos para cá, mesmo cantando na noite, e assim, é uma mulher que canta samba, sabe? É uma mulher que é, para mim, uma das maiores cantoras de samba do Brasil hoje, uma força incrível cantando, né? Com uma voz forte e expressiva, e cantando coisas daqui, cantando compositores do Rio Grande do Sul, né? Como a própria Pamela, como Zé Caradípia, como Nelson Coelho de Castro e outros. E ela lançou o primeiro disco dela em 2019, chamado, é um disco também muito forte, né? muito definidor da personalidade dela, mas ela já tem 30 anos de estrada, sabe? Só agora que foi descoberta pela imprensa e por, enfim, por mais pessoas, né? O Nino também, ele durante 10 anos integrou um grupo que cantava músicas regionais brasileiras. Ele é formado em jornalismo, trabalhou na FM Cultura, e quando resolveu fazer um disco solo, ele veio com uma novidade, né, mesmo, porque também misturando ritmos e gêneros brasileiros, ele dá uma dimensão internacional para o trabalho dele, né? E fora isso, quer dizer, cantando rock, samba enfim, ritmos brasileiros e ritmos internacionais, ele imprime uma força no trabalho também
por causa das letras deles, que são atuais, são políticas, são contestadoras, são afirmativas, né? E eu acho que a força dele reside nessa mescla de ritmos e um som pesado, um som sempre potente, acompanhando isso tudo assim, né? Um som de rock, digamos assim, um som de rock, né? Por fim, 50 Tons de Pretas tem uma história, eu acho que fantástica, porque as duas que integram o grupo, elas eram professoras, ou são professoras, na rede, no caso, na época, na rede pública de Campo Bom, né? Eu não sei se essa observação que eu vou fazer agora pode ser politicamente correta ou incorreta, mas, enfim, elas eram duas negras professoras num universo ariano. Campo Bom é uma cidade da colonização alemã no Rio Grande do Sul, né? E foram convidados para fazer uma apresentação, um evento lá, Dia das Mães, sei lá o quê, entendeu? Por aí, assim. E gostaram daquilo, aquilo deu certo, foi sucesso, e elas resolveram se juntar e fazer um grupo para fazer música, né? E elas, enfim, montaram esse grupo 50 Tons de Preta, aproveitando a mesma época do sucesso daquele livro 50 Tons de Cinza, né? E também estou fazendo samba, fazendo black music brasileira, sabe? Música para dançar, música para ouvir, com letras falando de questões sociais, letras antirracistas. Então, quer dizer, são cinco como é que eu vou dizer, 5 tendências que se unem nesse nosso projeto, sabe? De novidade. Porque, exceto Felipe Cato, que se tornou notoriamente brasileiro, notório nacionalmente falando, muitas pessoas estão conhecendo agora a Pamela, a Glau, o Nino e o duo 50 Tons de Preto. Eu acho que vai ser muito legal para as pessoas assistirem isso e para a gente também conversar com todo esse pessoal aí. Léo, bola para ti, que tu vai produzir uma música, né, com as 50 Tons de Preto, né? É isso aí, tá? Então, bom, prazer aqui participar desse projeto. Como é bom, né? Porque eu gosto da coisa assim, a coisa feita. Eu trabalho muito com cinema, então essa coisa coletiva é uma coisa que é muito inspiradora. Claro que a gente sempre, eu como produtor ou compositores, eu parto de uma coisa muito individual, mas em seguida eu quero já as pessoas para poder receber influências, contribuir. Então eu acho super legal poder participar do projeto. E como tu falou, Juarez, eu acho que as escolhas são perfeitas, são ótimas, assim. E como mudou o cenário também, né? Como mudou o cenário, em certo sentido, a música, as expressões, né, feitas aqui, da música feita aqui no Rio Grande do Sul, que até então, puxar um pouco para trás, nos anos 80, assim, estavam muito apagadas, por exemplo, até o próprio samba, né, e outros segmentos da música estavam, digamos, um pouco encobertos, porque tinha música tradicional, né, o pop era muito resumido ao rock, né? Então, assim, eu acho que de lá para cá, a partir dos anos 90, começou a vir abrir, né? Claro, o Brasil também, né? Mas abriu para todos vários segmentos e subsegmentos. Eu já nem sei classificar muita coisa, né? Então, quando vocês sugeriram ali para fazer essa produção pegar uma música da 50 Tons de Pretas, eu achei muito bacana, porque, em primeiro lugar, eu conhecia o trabalho delas assim, de um show que outro, né, e de escutar alguma coisa.
mas não conhecia profundamente. Elas têm um álbum, né, e outro EP lançado agora. Então, eu comecei a conversar, né, principalmente com a Digiane, e descobri uma pessoa encantadora também, né, maravilhosa. E outra coisa, uma coisa que não se via muito, né, uma mulher tocando trompete, né, elas cantam violão, né, se não me engano tocam piano também, mas cantando, e elas são produtoras também, né, elas produzem. Então vai ser muito legal, porque eu gosto disso, eu gosto de trabalhar coletivamente, e acho que vai ser fantástico. Eu não conhecia profundamente, né, o trabalho delas, assim, fiquei conhecendo mais agora a partir desse convite. E, bom, sobre a música, né, sobre a música que eu sugeri que elas tivessem alguma música, se elas tivessem alguma música inédita, né, ou uma música pela metade que a gente pudesse compor juntos, ou uma parceria, ou chamar alguém para... Aí elas me mostraram 2 músicas que ficaram de fora desse EP que elas lançaram em 2021. E aí eu bati o ouvido numa delas e achei fantástico, achei super legal. Elas têm como tu falou, assim, eu acho que tem uma coisa, assim, uma coisa bacana, esperançosa, assim, no que elas falam, apesar de tratar de temas tão sofridos, né? E eu acho que elas têm uma alegria, assim. As duas são 2 figuras super carismáticas, legais, assim, né? Passam sempre uma vibe muito boa. E essa música comecei já a trabalhar, né? E vai ser a dificuldade de a gente estar na pandemia e estar trabalhando à distância, né? Num primeiro momento. Por um lado, é sempre dureza, né? Mas eu acho que também vai ser, assim, uma troca, vai dar para fazer uma troca legal de ideias, né, nesse primeiro momento, e depois fazer a participação de todos os artistas do projeto junto, né, fazer alguma participação e desenhar isso, né, para poder ver onde que cada um pode participar e fazer essa música. Eu acho uma música bem legal, assim, bem interessante, e é interessante essa coisa, assim, que hoje também as pessoas têm, os artistas, né, hoje o artista é muito mais variado, né, dentro do trabalho dele, né, não sei se vocês concordam, mas como tu estava falando, né, Juarez, de repente um artista ele se arrisca digamos, o trabalho é eminentemente o samba, mas se arrisca um pouco no samba rock, se arrisca um pouco no maracatu, sai daquela coisa fixa de eu faço isso, eu faço samba, eu faço um jazz, eu faço vaneirão, sei lá o quê. Então eu acho legal porque os artistas se arriscam, estão saindo experimentando outras coisas, até para se conhecer mais o seu potencial, né? São artistas novos, porém não tão novos, né, assim, mas eu acho que tem potencial incrível, né, e muita gente fazendo. Então é uma parcela bem representativa, assim, do que a gente está produzindo aqui no Rio Grande do Sul. O Felipe, como já falou, já tem uma expressão que já anterior, que já foi, acho que não sei se ele mora em São Paulo ainda, não está morando em São Paulo, não sei. Sim, mas e é incrível, trabalhos maravilhosos, tudo. Então vai ser isso aí. Eu vou, em termos, só para fechar, assim, a questão da produção, é um desafio também, como sempre é trabalhar meio à distância, né? Mas vai ser maravilhoso, vai ser lindo chegar no Soma lá. E eu não decidi, assim, é tudo também conhecendo, né? Porque tem que conhecer o artista para extrair dele qual é o melhor processo para conduzir essa gravação, né? Porque
fazer o quê, cantar como, ela, né? As duas têm um jogo entre elas de participação, né, nas músicas, de alternância, né, na música. Então, tudo isso aí vamos aprofundar agora nesse próximo mês e para chegar na gravação e rolar esse som, que é muito bacana, vocês vão ver. Chamar o Fernando, né, Fernando, agora para seguir o baile aí. Legal, maravilha, estou bastante feliz de saber, né, que já está andando, a gente já tem cumprindo lá o quesito criação que o edital se propõe, né, e sabendo que vem muita diversidade, como tu destacou, né, Léo, assim, artistas bem variados, né, e isso é muito bacana. E também o quesito formação do edital, né, com as oficinas que virão, como o Enio já trouxe o nome do Thiago Becker, né, lá no Estúdio Soma, a gente vai estar formando os novos produtores musicais. Então isso é muito legal também, a gente saber que está aquecendo a cena da música no Rio Grande do Sul, né. Esse edital, ele vem assim com esse objetivo muito, muito legal, né. E aí eu gostaria justamente de destacar também outra questão, que graças ao edital a gente consegue oferecer esse conteúdo aqui acessível a pessoas surdas, né, ou com deficiência auditiva, através da tradução em Libras. Então eu destaco, né, esse trabalho ali da Celina, e também para deficientes visuais através da audiodescrição que a gente fez no início, né. Então isso também é outra questão que o edital prioriza e é muito bacana, né, nos orgulha bastante fazer parte disso, né. Eu vou devolver então para o Enio para começar esse bate-papo aí, né, fazer algumas perguntinhas aí para os convidados. Eu acho que o teu ficou desligado. Eu estava mutado aqui. Eu queria que daqui para frente na live a gente fizesse meio um freestyle, assim, né, que a conversa fizesse uma conversa de bar, entendeu? Então eu vou pegar um gancho do Juarez ali para jogar uma conversa aqui na roda, né? A gente está falando no começo do projeto, e conhecer um artista mais, conhecer um artista menos. Eu, como trabalho em rádio, eu adoro quando aparece uma música assim que ela toca e eu fico, opa, que música que é essa? Essa música é boa, e coloco na programação. Tem música que é legal, mas tem música morna, mas tem música que toca e você, opa, o que é isso aqui? Você se interessa, né? E é isso que me dá um tesão em música, né? O Juarez estava falando do Nino, muito antes, acho que uns 13, foi logo que o Nino lançou o disco dele. Eu trabalho numa rádio aqui em Canela, e eu tenho um companheiro de trabalho aqui que é o KG Lisboa, né? O Nino, sem me conhecer, eu não sei nem se ele conhecia o KG, ele fez uma coisa à moda antiga, ele pegou o CD dele e colocou no correio uma cópia para mim e uma cópia para o KG Lisboa, e colocou no correio e mandou. Chegou aqui na rádio, isso não é mais um hábito das gravadoras, aqui no interior principalmente, a gente não recebe mais disco promo, CD, não recebe nada, né? A gente tem que descobrir as músicas, né? As gravadoras não existem, aliás, né? Via de regra. Mas o Nino colocou no correio ali o CD dele, eu recebi, peguei, por ser um negócio assim, legal, vou escutar. Coloquei no carro, ficou ali, sei lá, 2, 3 dias, aí abri o porta-lupa, olha o CD que o cara me mandou, coloquei o CD do Nino para tocar, e esse CD, para resumir bem a história, ficou tocando ali, sei lá, uns 3, 4 meses ali no meu carro. Só escutava, ele não escutava nem a rádio, né? E eu fazia muito tempo que não fazia isso, sabe, escutar um disco inteiro, como se fosse os LPs lado A e lado B, ir no começo até o final e voltar. Eu conheci o Nino assim. Eu escutei esse disco e eu escrevia na época uma coluna no Jornal de Gramado, uma coluna sobre arte e cultura toda semana. E nessa coluna, eu fiz uma coluna inteira falando sobre o Nino, né? E o Fernando leu a coluna. Fernando, você conhece o Nino de onde? Eu falei assim, olha, aconteceu isso, ele mandou o CD e descobri que o Nino era amigo do Fernando, né? Colega de faculdade. Colega de faculdade, né? E isso acabou fazendo com que o Fernando, numa feira do livro, convidasse o Nino para fazer uma apresentação aqui em Canela, e aí a gente corta para 2 anos depois, começa o projeto aqui, vem a indicação do Juarez do Nino, né? Então o mundo dá volta, né? E as peças vão se encaixando, né? E através do Nino, por causa do projeto, por conta das indicações do Juarez, né? Eu fui descobrir as meninas dos 50 Tons de Preto,
a história que o Juarez contou aí, que são duas professoras da rede pública, que numa festa ali do Dia da Mulher, elas sobem no palco e aquele negócio dá tão certo e é tão irresistível que as duas passam a sonhar com uma carreira, né? E o Juarez indicou a Pamela, que é uma outra grata surpresa, e o projeto aqui teve uma grande sorte, porque depois que o Juarez a tinha escolhido, ela foi contemplada no edital da Natura, né? Isso aí é um selo de qualidade, né? Uma carreira que está sendo alavancada, né? E ela tem um produtor, um empresário, que é um garoto novo, com formação inteligente, com um discurso claro, que parece que sabe como conduzir a carreira da Pamela. Aí descubro que a Pamela participou do disco da Glau, né? Tem uma música no disco da Glau, uma composição da Pamela, que toca cavaquinho no disco da Glau. E esse disco da Glau que o Juarez citou é considerado um dos discos mais bonitos de samba no ano de 2017, né? E tá tudo aqui, né? Felipe Cato, nem se fala do Felipe Cato, né, cara? Felipe, assim, logo que eu vim aqui para Canela, já faz, sei lá, acho que foi em 2010, 2011, na rádio eu descobri o Felipe Cato. Descobri absolutamente sem querer, porque não o tinha escutado antes, não sabia nem como ele era, e ele estava num listão da rádio, num HD ali, e eu ouvi ele cantando aquela música que fala sobre as marcas de whisky, né? Jack, Jameson, alguma coisa assim. Eu falei, gente, quem é esse cara? Não, eu falei, quem é essa moça? Foi isso que eu falei, não, é um cara. Olha, lembra o Ney Matogrosso, mas é totalmente diferente a voz do Ney Matogrosso, só o registro vocal, né, que lembra o timbre, é totalmente diferente, e ele tem uma personalidade. E agora a gente está com essas 5 criaturas artísticas aqui. E o Léo, cara, o Léo, além de toda a carreira dele com o Papa da língua, né, que a gente não precisa nem ficar falando muito, explanando aqui, o Léo é um cara super sensível, né, cara? Um cara que escuta música, né? Um cara que lida com música o dia inteiro, né? Muito depois de conhecer o Léo, tô falando assim, parece que a gente é super amigo, né? Nem isso, a gente tem uma amizade meio obsessa, né? Eu encontro você de tempos em tempos, né? Mas conheço sim o Léo, a gente já tomou uma cerveja junto, os troços todos, e muito tempo depois de conhecer o Léo, é que eu descobri esse lado do cara do cinema, sabe? Que é uma coisa muito especial em música, e ter o Léo ali, com as 50 tons de preta, saber que é o Léo que vai estar ali produzindo isso daí, e mais, o Léo e o Thiago Becker, que é um engenheiro de som que já trabalha com o Léo, tem projetos junto com o Léo, sabe? Tudo casadinho, sabe? Então a gente tem assim, faca, queijo, goiabada, entendeu? Para a gente fazer um projeto lindo e maravilhoso. A gente está cercado, né? Fernando é uma pessoa queridíssima, né? Para quem não sabe, o apelido Fernando Gomes é bacana, que vem do Manda-Chuva lá. Você lembra do gato do Manda-Chuva? É aquela bacana personalidade. É o bacana, entendeu? Então, assim, é um cara assim, inteligente, gosta de música, escreve, é um leitor compulsivo, né? E trouxe o Juarez, né, cara? O Juarez é um ícone aqui do jornalismo do Rio Grande do Sul, né? Você conversa com o Juarez, não existe conversa de 10 minutos com o Juarez, né? O Juarez emenda um assunto no outro, mas não é qualquer assunto em qualquer outro, não. Aí entra o Tom Jobim, aí entra, sabe, o Vinícius de Moraes, de histórias que ele viveu, né? Escreveu muito, né, cara? Com a dona Então, Nídia assim, Guimarães aqui em Canela, né? Isso, muito frequentou Canela. Então, assim, a gente está cercado de pessoas, assim, inteligentes, né, bem-humoradas, né, com estofo, né, com 5 artistas, assim, sensacionais. Cara, não tem como ser uma coisa chata, careta e dar errado. Mas eu, assim, já verbalizei demais, né, e alguém quer falar alguma coisa? Quando o Léo estava falando sobre as 50 tons de pretas, eu me lembrei de um poema de um poeta amazonense chamado Tiago de Mello, que é um grande poeta brasileiro. E tem um poema dele que é um dos mais conhecidos poemas dele, e eu acho que deu até título para um livro dele, que chama assim: Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Não amanhã, amanhã, dia seguinte, né? De manhã, né? Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Eu me lembrei disso, né? Porque nós estamos falando disso o tempo todo, nesses dias
nesses tempos, nesses últimos tempos do Brasil, né? A espera de que passe a pandemia, de que passe a inquietação, né, que a gente vive hoje, né? Então, nós estamos vivendo um momento especial que talvez a gente deva aproveitar para aprender bastante com ele, né? A gente aprende no sofrimento, na dor, né? E a gente consegue descobrir amor na dor, né? Consegue descobrir esperança na desesperança, né? Até se querer te interromper, Juarez, você quando estava falando na tua primeira fala, pô, não temos mais revolução, não tem Revolução Francesa, eu quase que te interrompi naquela, gente, a gente está no meio de uma revolução pandêmica, que vai sacudir tudo. A gente está sofrendo. Eu falei em revolução tipo armada, sangrenta, aquele tipo de coisa, assim, guerra civil, irmão matando irmão, aquele tipo de coisa que eu falei, esse tipo de revolução, né? Que eu acho que o mundo, eu não vejo muito isso, embora às vezes a gente possa pensar que aqui e ali precisa de uma revolução para mudar tudo, enfim, mas eu acho que isso é difícil hoje, né? De qualquer maneira, por exemplo, só o fato de nós estarmos aqui, nós 5, conversando, trocando ideias, fazendo planos, né? E ansiando para que chegue o dia que a gente vai falar com cada uma dessas pessoas, eu vi elas falarem, né? Contarem sobre suas vidas. Vão ser 5 depoimentos fantásticos que a gente vai ter aqui, eu acho, entendeu? Uhum. Porque é gente inteligente, gente que tem coisa para dizer, e pessoas que são diferentes também, né? Que têm formações diferentes. E nós estamos assim, os 5 aqui. Isso é uma das coisas que eu sei que para a classe artística esses dias, esses tempos são terríveis, porque é a classe que mais está sofrendo no Brasil. Exatamente. A falta de palco, né? A falta de palco mesmo, sabe? A falta de microfone, a falta de público, né? Tudo isso é uma coisa muito, muito dolorida, sabe? Eu acho. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas assim, tipo assim, esse tipo de coisa de projeto e de produção, a gente não tinha, a gente foi descobrir agora, né? Na verdade, sabe? Por causa disso. Então, é aquele negócio do limão fazer uma limonada, né? Nós estamos fazendo uma limonada, né, na verdade. E temos que beber essa limonada com todo o gosto que ela oferece, e esperar os dias que virão, né? Esperar que amanhã chegue, né? E olha, eu acho que a gente vai ter uma temporada muito bonita, muito interessante, com essas pessoas que nós vamos ouvir aí. Tu não acha, Léo? Por exemplo, o Léo desde... O Léozinho, conheço ele desde os 80, quando ele era integrante de um grupo chamado Os Eles. Sabe? Isso. Eu escrevi na Zero Hora sobre o primeiro disco de Os Eles, dos Eles, né? Então, que era uma coisa rock, pop rock e tal. Mas o Léo é um cara que atravessou toda essa história aí, né? Sabe? Dos anos 80 para cá, toda essa história. Com o Papas da Língua, que foi a banda gaúcha de mais sucesso ao lado dos Engenheiros do Havaí, né? E nacional, quero dizer, né? E também com um forte conteúdo de negritude, essa banda tinha, né? E tem, né? Músicos, grandes músicos, cada um grande músico, sabe? Cada um da banda é um grande músico. E teve o Serginho Moá, que foi, para mim, o maior cantor, sabe? O maior cantor pop brasileiro, sabe? Para mim não tem ninguém para chegar perto dele, né? E então o Léo, assim, é um dos
dos caras-chave da trilha sonora do cinema gaúcho, né? E um produtor que ele produziu não sei quantas pessoas, quantos cantores, quantos artistas, né? E está aqui com a gente agora. Então, nós estamos cercados de gente boa, não tem como dar errado. Eu concordo assim contigo, Juarez, que embora os tempos difíceis, né, e também a história musical os artistas e as pessoas, enfim, de eventos, etc., né, de arte e tudo, estão tolhidas, né, muito tolhidas, porque pegou duplamente, né, bateu muito forte, mas eu acho que vai voltar em breve e vai ser lindo, entendeu? Porque imagina essa coisa represada, né, e os artistas vão vir com tudo, né, eu acho que tá demorado, é angustiante tudo, né, até queria mostrar aqui, ó, aproveitar e se basear no nosso querido, que infelizmente se foi, eu sei que era teu amigo também, né, Juarez, o Luiz Wagner, que também é um cara que a gente está aí também muito pelas lutas dele lá, né, um cara saído de Bagé, né, e que teve uma trajetória que passou por tanta coisa, né, e também acaba nos dando exemplo, né, de como ir em frente, como resistir, como abrir os caminhos e ter muita esperança também, né, apesar de todos os pesares. Léo, só uma ilustração, eu conversei ontem com o Matheus Mapa. Uhum. O Matheus é o autor de um livro publicado em 2013 chamado Swing, Samba Rock e Balanço, que é um livro que resume e conta essa cena, um livro volumoso, assim, um livro grande e tal. O Matheus é músico e jornalista, é formado em jornalismo também, integrou algumas bandas, como Relógios de Frederico e outras, né? Sim. Funkalister, em Porto Alegre. É um sujeito fantástico também. E eu estava falando com ele ontem, e ele estava me dizendo que o Luiz Wagner, ele teve 3 AVCs, sabe? O primeiro em 2015. E ele, no último AVC, ele ficou, no penúltimo, ele ficou com problema nos movimentos das pernas. Então, ele estava em cadeira de rodas. Ele estava vivendo numa praia, que eu não recordo o nome agora, no litoral de São Paulo. E o Matheus estava me contando, porque o Matheus falava frequentemente com ele, toda hora, sabe? Eu repeti, só voltando ao que eu estava dizendo, o Matheus fez esse livro sobre essa cena do samba rock e do swing aqui em Porto Alegre, que é uma turma do Partenon, tinha Bedeu, Alexandre, tinha um grupo chamado Pau Brasil e outros, tal. Enfim, o Luiz Wagner era um líder dessa banda, né? E ele contou que, ele falava frequentemente com ele. Ele falou que ele morreu na sombra de uma árvore, na beira do mar, sabe? Assim, sentado naquela cadeira de rodas dele, e assim, de repente ele apagou, sabe? Então ele não sofreu. E ele morreu, mesmo assim, na cadeira de rodas, ele estava cheio de planos, assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele estava com o plano de fazer de lançar um disco agora, né? Que ele tinha gravado já. Então, mesmo assim, quer dizer, essa pessoa que estava numa cadeira de rodas, que tinha sofrido 3 AVCs, estava com esse otimismo, entendeu? Claro. Isso é um ensinamento que a gente tem que ter, não é? Eu acho que é um ensinamento. Desculpa te interromper só para fazer essa ilustração. Não, exatamente, foi bem procedente, porque exatamente, e assim, eu tenho ele, e as várias histórias, né, eu estou dizendo assim, eu me lembro que ele, acho que não sei se ele foi morar em São Luís, eu não estou bem. Bom, a gente encontrou o Papas, a gente estava gravando um disco, só uma parênteses ali, acho que era 2001, 2002, a gente estava em São Paulo, ficamos um tempão lá, morando um tempo assim, para gravar o disco e fazer divulgação, e estamos na Paulista, voltando para casa às 11 da noite, uma segunda-feira, e vindo um cara na nossa direção, e era o Luiz Wagner, coisa completamente improvável, né? Daí fomos conversar e tudo. E é um cara que eu falei para ele, cara,
tu foi o cara que... ele teve um período, acho que em São Luís, né, se não me engano, ou Maranhão, que ele foi, e ele meio que trouxe... Ele já fazia um pouco de reggae também, né? Depois daquela fase inicial ali, como guitarrista, gigs, né? Jovem Guarda, etc. Eu, se não me engano, ele foi... Não sei se ele morou, acho que morou em São Luís, e assim, e é uma coisa que eu gosto muito, né? A coisa do reggae, e como o reggae apareceu no Brasil, né? E ele já fazia isso, né? Foi uma das vertentes que ele acabou se encaminhando, inclusive tem um disco que é mais regueiro dele, assim. Mas, enfim, só para citei aqui, mostrei os vinis ali que eu estava uma homenagem. Para homenagear, e também, e assim, ó, é um dos exemplos, né? Também é um cara que saiu do interior mais remoto brasileiro aqui, né? Mais um negro, né? Que saiu e fez um caminho maravilhoso, brilhante, um compositor espetacular, um guitarrista, deu para nós um estilo, né? Deu estilo para e eu acho que ele aparece, não de forma objetiva ou não objetiva, ele aparece nos trabalhos desses que a gente vai ouvir aí, sabe? O trabalho dele está nisso aí, entendeu? Sabe? Exatamente. Isso que eu não isso que eu me referi também. Deixou muita semente aí, né? Então, aproveitando o gancho aí do Luiz Wagner, né? Porque ele morreu no domingo passado, no começo da semana. A gente está falando quinta-feira, continuamos falando dele, né? E aí, eu conversando com o Juarez, né? O Juarez me contou essa história que ele contou aí. E naquele dia, eu tinha lido já uns 3 textos de jornalista do Rio, jornalista de São Paulo, jornalista de Minas, falando do Luiz Wagner. E um deles falou ali que tinha um disco novo do Luiz Wagner, né? Nas plataformas digitais. Eu até comentei com o Juarez no dia, Juarez, poxa, eu não sabia desse disco não, e eu ouvi, né, o disco, né, inteiro. E toquei naquele dia, e eu falei, sei lá, uns 10 minutos sobre o Luiz Wagner no programa. E ninguém gasta 10 minutos no rádio falando de um personagem que veio à Terra a passeio em vão, né? E agora eu vou pegar o gancho do Luiz Wagner, dessa coisa da carreira, sempre seguir em frente, com o otimismo que o Luiz tinha, que era uma marca registrada, né? Todo mundo que conheceu o Luiz, era o cara para cima, né? Rindo, né? Sempre brincando, né? Pegar esse gancho, e hoje, um repórter da Zero Hora, conversando sobre o projeto comigo, ele fez a seguinte pergunta, ele falou assim, vocês vão parar nesse anos 10 aí, ou vocês vão fazer outros? Eu não tinha nem parado para pensar muito nisso, mas eu achei totalmente pertinente a questão, o questionamento do repórter, porque por que não fazer um acompanhamento, né? Estamos fazendo anos 10, anos 12, anos 14, sei lá, ou de ano em ano, né? Porque como o Léo estava falando, né, e o Juarez também, por conta da pandemia, existe está tudo represado, né? Todo mundo com vontade de fazer shows, né? Todo mundo com vontade de botar o bloco na rua, não só os artistas, né? O público também sente falta, né, de uma casa de shows. Isso vai acabar acontecendo a partir do momento que estiver todo mundo vacinado, né? Eu não sei quando isso vai acontecer, porque a gente está no Brasil, né? Mas tem países que já estão começando a ter uma retomada, né? Estados Unidos, parece que a partir de julho agora... Oi? Eu só para completar ali a história, em 98 a gente gravou um disco que deu foi um disco que nos tirou deu uns degraus a mais para o Papas da Língua, que é o disco Xalala, né? E eu resgatei uma música do Luiz Wagner, né, chamada né? Como vou deixar você se eu te amo? E assim, para mim, eu fiquei tão feliz que eu mostrei obviamente, meus parceiros todos conheciam, né? Era uma música que marcou a nossa adolescência e tudo, né? Mas como foi bom, e depois ele fez alguns shows, participou com a gente, né, também, e a gente chamava ele para tocar né? E eu acho que é isso aí. Essas influências, né? Se pensar isso, que eu não me lembro, Juarez, mas ele saiu daqui muito cedo, né? Para ir para... Com 18 anos... Com 18 anos, já estava em São Paulo com os braços. Estava gravando lá, né, já indo para as gigs em estúdio da Jovem Guarda. Ele tinha 18 anos.
Olha só. Então, ele assim, começou com 14 anos. Com 14 anos ele estava nos programas do Breno Reis, na TV Gaúcha já. Sim. E tocando guitarra, né? E depois, com 18 anos, já estava em São Paulo, participando da Jovem Guarda com o primeiro... É um dos primeiros grupos, assim, mais definidos do Rio Grande do Sul, que é os Brazos, né? Ficou bem conhecido esse grupo, né? Sim, os Brazos. E não parou mais, Né? Maravilhoso. Então, um exemplo que fica assim, acho que e a gente vê hoje, com quem a gente está lidando nesse projeto, com essas várias, a gente está, né, o Juarez escolheu 5 representantes, assim, uma variedade impressionante. Na verdade, né? Nós todos escolhemos. Sim. Mas, assim, 3 representantes, digamos assim, em geral, do samba, né, e outras. Eu acho fantástico a gente ter isso hoje, né, a gente ter o que surgiu de mulheres tocando, né, que acabaram, que tu não via isso, né, a gente não via, era difícil achar uma baterista, né, que tocasse na época, nos anos 80, era difícil ver, né, eventualmente uma mulher tocando um baixo, é muito raro, né, muito raro. No caso de sopros, no Rio Grande do Sul, eu acho que só tem uma outra pessoa além da como é o nome dela? Djane. Da Djane, né? Que é a Denise Fontoura, que toca sax e flauta, né? A Denise, nesses sopros mais... Flauta tem várias. Sim. Mas trompete, né? Um sax, um trombone, uma coisa... Um trompete não tem, né? Não tem. Nem no Brasil. Eu não conheço nenhuma trompetista brasileira, assim, né? Sim. E como é bonito ver isso falando, né? Mas veio, isso aí estourou de uma maneira que acho que é bonito de ver, né? Porque eu estou citando só esse exemplo, mas tem, assim, outros vários exemplos, assim, que para ver como ampliou, né? E também acho que, claro, o acesso à tecnologia, a facilidade, né, de fazer, é que ajudou também, fomentou tudo isso aí, né? Porque agora o que a gente está fazendo aqui... E elas, por exemplo, ficando na Pamela, na Glau, nas 50 tons de pretas, elas são só quem não ouve, que pensa que elas são parecidas. Não, elas têm um trabalho bem diferente, cada uma delas. Não, exatamente. São 3 trabalhos completamente diferentes, entendeu? Completamente personais, né? Sim. Assim, mas achei muito bacana. Todas têm samba, mas isso não é... Se é por isso, o Felipe Castro tem samba também e o Nino tem samba também, entendeu? Não é só aí, são as diferenças das formações, das vidas de cada uma delas, né? Sim. Porque as vidas, sim, uma nasceu numa família, outra noutra família, não sei o que, sabe? E elas se encontram aqui. O Fernando, a gente está chegando no finalzinho da live, o Fernando tem as perguntas aí que as pessoas mandaram através da divulgação que a gente fez nas redes sociais. Sim, eu ia só antes destacar o que vocês trouxeram, assim, de uma forma bem interessante, essa diversidade, essa grande participação das mulheres aqui no nosso projeto, porque a cronologia que eu vi da carreira do Luiz Wagner, publicada até pelo Zumbira, o Biratã, né, o Zumbira e os Palmares, outra banda contemporânea ali do Relógio de Frederico, aqui de Porto Alegre, anos 2000, ele fez ano a ano a carreira do Luiz Wagner e praticamente não tem interação com mulheres na produção musical, e isso mudou bastante, né, foi bem destacado, e a gente tem não só as artistas aqui participando, como também as produtoras. Então vale lembrar que estaremos conversando com cada artista que aqui foi mencionado, mas também com sempre seus produtores, né, ou diretor musical, ou empresário, e aí também temos de uma forma assim bem com equidade, né, a questão de gênero, o trabalho da Ana Paula, da Ilana Marques, que também são produtoras, né, ao lado aqui dos artistas já mencionados. Mas eu vou trazer então essas perguntas aqui dos nossos espectadores, tá? Vou fazer ela
justamente como eu falei, assim, como mudou muito o cenário musical nesse tempo todo. Juarez, o que achas? Daqui a 10 anos a música estará melhor e muito diferente que os 10 anos anteriores? Uma pergunta difícil, claro. Essa aí é aquela coisa, é difícil, porque eu não imaginava nos anos 70 ou nos anos 80 como é que estaria a música hoje, né? Uhum. Até 95, 96, 98, até, sei lá, a beirada do 2000, como é que eu ia imaginar que o CD ia acabar, sabe? Que não ia valer mais. E onde é que eu boto os meus 10 mil CDs que eu tenho na minha casa, entendeu? O que eu vou fazer com eles, entendeu? Sabe? Então, quer dizer, hoje eu recebo pelo meu e-mail, no último mês, 50 divulgações de álbuns, singles e vídeos digitais. E CD, zero. Antes eu recebia um monte de CD em casa, porque eu faço 50 anos que eu estou nessa brincadeira de comentar música e tal, né? Então não dá para dizer, quer dizer, eu não sei o que vai acontecer, mas, por exemplo, o que eu posso dizer? Beethoven vai continuar, Bach vai continuar, Mozart vai continuar, Beatles vai continuar, Rolling Stones vamos continuar ouvindo, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina, Milton Nascimento, tudo isso a gente vai continuar ouvindo. E muitas outras coisas mais, né? Isso eu posso dizer. Os ícones permanecem, né? Porque Beethoven tem, sei lá, ele é ouvido há quantos séculos, né? Então, não vai desaparecer assim do dia para a noite, sabe? Então, quer dizer, as músicas que tu diz aí, iconográficas, os nomes iconográficos vão permanecer e outros vão desaparecer. Por exemplo, eu espero que alguém não esteja vindo aqui que vai me odiar pelo que eu vou dizer agora. Mas, por exemplo, a música sertaneja brasileira, essa música que a gente ouve aí, que é ligada ao agronegócio e tal, essa música vai desaparecer. Não vai deixar rastro. Por quê? Por mês, nasce 10 e morre 10, entendeu? Nasce 10 e desaparece, ou melhor, surgem 10 e desaparecem 10. Nos últimos 10 anos, surgiram 500 duplas sertanejas, das quais restam conhecidas 10. Sabe? Então, esse tipo de música não vai permanecer. Sabe? Vai permanecer na memória da pessoa que gostava, que casou com aquela música, que não sei o que e tal, mas isso aí não tem muita importância, né? E é muito difícil fazer esse tipo de prognóstico. Agora, vai continuar daqui a 10 anos, vai ter música boa e música ruim. Isso eu posso garantir. Isso eu posso garantir. O mundo sempre teve música boa e sempre teve música ruim. O Arthur de Faria disse assim, mas me define o que é música ruim. Eu digo, música ruim é aquela que eu não gosto. Exatamente. Grande Arthur. Outra pergunta aqui. Desculpa, Fernando, eu te interrompi. Imagina, vai lá, Léo, fala lá. Não, era só um complemento que uma vez eu vi uma entrevista do Chico Buarque, falando em gênio, né? E o Chico, acho que foi no Jô Soares, ele perguntou, Chico, você acha que hoje que não se faz mais música como antigamente, né? Isso aí devia ser fim dos anos 90, início dos anos 2000. E o Chico disse, não, senhor, eu gosto muito do que está... É claro, ele exagerou um pouquinho, foi um pouquinho diplomático, né, com os tempos, né, mas ele disse, não, eu acho que se faz até melhor música, né, do que antigamente, né. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Eu acho que sempre vai nascer, sempre vai ter, né, sempre vai ter a esperança que sempre tem gente fazendo coisas novas sobre outro contexto, com outros vetores, né? O que a gente vai saber, né? Mas eu acredito que sim, acho que tem, por exemplo, eu vejo na música, eu gosto muito de ouvir
a evolução da música, do rock, do pop, assim, né? Principalmente não só americana e inglesa, mas na Europa, em outros lugares, todo mundo, assim. E eu acho que tem coisas excelentes que acabaram. Por exemplo, pegar a Billie Eilish, né? Que é um fenômeno, uma garota com 15, 16 anos, ela estourou, e com um trabalho de altíssima qualidade, um pop refinadíssimo, com vocais, uma inteligência impressionante. Quer dizer, quem diria que no meio de toda essa, entre aspas, babinha pop mundial, né, que é muita boa produção e tal, mas no meio disso tudo, fosse estourar de uma maneira assim, ó, e pegar de adolescentes, assim, milhões de adolescentes, como a grande artista. Ela ganhou Grammys, ganhou todos os Grammys, acho que em 2019, uma coisa assim, e assim, e grandes artistas, né, de várias áreas, reverenciando ela. Quer dizer, então, eu acho que eu sou otimista também. Eu acho que o que o Chico quis dizer, assim, que sempre vai ter, né, sempre eu acho que vai ter, por mais as formas quem nasceu antes fez antes, né? Os caras falam, pô, tem gente que acha que os Beatles fizeram Beatles não dá para comparar um pouco, né? Assim, mas assim, o rock feito nos anos 60 é infinitamente melhor. Sei lá, vieram ideias, eles vieram antes, também fizeram antes as coisas, sofreram as influências da época, foram importantíssimas, os costumes e tudo isso gerou um tipo de música genial, né? Mas eu acho que pode gerar outras, né? Quem diria que ia nascer um Prince, né? Anos depois, e fazendo uma música genial também, e assim vai. Eu acho que não dá para dizer, mas dá para acreditar. Não dá para dizer se vai ser melhor ou pior, mas né? E tem outra, a gente tem uma relação afetiva com as músicas que a gente ouvia, né? E se criou, né? Nós todos aqui, ali de coisas geniais, né? Umas gerações impecáveis, né? Tanto na música brasileira como na música fora do Brasil, né? Aquelas gerações ali, aquela geração. Eu acho que hoje nunca se fez tanta música boa no Brasil como hoje. Assim, em termos de quantidade, de volume de pessoas fazendo música. Sim, só que como não toca mais no rádio, como não espalha de outra forma, como não sai no jornal, e como, sabe, como os veículos mesmo se reduziram seus espaços para comentários de música e tudo mais, o rádio também é outra história, mas tem muita gente fazendo música boa no Brasil, em todo o Brasil, em todos os cantos do Brasil. Não, eu tô muito esperançoso com esses últimos anos da música brasileira, assim, que se enquadraria na música brasileira, assim. Nós estamos falando, por exemplo, nós vamos falar de pessoas que estão fazendo agora uma grande música brasileira, né? Hoje, estão fazendo hoje. Sim. Esses cinco nomes que a gente vai ouvir aqui, né? Exatamente. Tem mais uma pergunta, Fernando? Aí Tem mais uma. É só comentar que, infelizmente, a Celina, nossa tradutora de livros, caiu, está com problema de conexão, está tentando voltar. Mas vamos lá, uma pergunta aqui do Jefferson. Também nessa questão temporal, né, tem a ver com o nosso título aí do projeto, né, os anos 10. Léo, o que é mais diferente de produzir uma faixa dos Papas, então, lá nos anos 2000 e pouco, e essa faixa agora das 50 tons em 2021? Ou seja, claro que está recém começando essa produção agora, mas o que tu já destaca pra gente, assim, de completamente diferente 20 anos depois? Eu acho que tem muito recurso, muito mais recurso, assim, de técnicas de gravação, samples, coisas que a gente pode se apoiar, né, que tudo hoje digitalmente, né, coisa que ali na época, por exemplo, o Papas, assim, tem vários momentos, né, ele pegou a virada para o digital também, então ele pegou uma transformação. A gente tem disco, o primeiro disco foi totalmente gravado em fita, né, em fita 2 polegadas, depois o segundo já foi um misto, um híbrido, né, meio um Frankenstein, o terceiro já virou totalmente digital. Então, tendo essas diferenças, mas eu acho que, no final das contas, o que conta sempre é o software humano, né? Então, ali que hoje, por exemplo, eu poderia gravar aqui agora, ligar e fazer um super som aqui, né? Em qualquer canto da minha... Né?
mudou isso, né? Talvez tu possa fazer em qualquer lugar, tendo o teu software assim de gravação, que é humano, e ter alguns equipamentos mínimos, assim, essa é a diferença, né, para aquela época. Mas eu acho que mesmo assim, também o que continua valendo é a hora de gravar, né, o que está valendo é uma coisa que começou desde sempre, das gravações, né, que é o Sgt. Pepper's foi gravado em 4 canais. Sgt. Pepper's foi gravado em 4 canais. É impressionante, assim. Então, quer dizer, eu acho que o que continua valendo é o software humano, né? Assim, o que faz a diferença, né? Inclusive, eu queria que você colocasse na tua resposta a ele, porque em 2021, algumas das vantagens será, inclusive, você gravar à distância, ou com a voz do Felipe Cato lá em São Paulo, ou com, entendeu? Isso exatamente. Essa vantagem que a gente tem, de poder agilizar tudo, né, e usar, enfim, impressionante. Acho que a qualidade de gravação tem muita coisa, mas continua valendo o que eu quis dizer com software humano é que, assim, as forças, as componentes dos esforços, do talento de cada um, continua mandando, né, porque cada vez mais todo mundo tem o mesmo tipo de equipamento, digamos, né, entre aspas, assim, mas tem, né, vários discos, vários Grammys os caras ganharam produção, o produtor ganhou, gravando tudo em plugin, né, discos maravilhosos, excelentes e tal, mas tu pode gravar na técnica mais antiga, tu pode passar por fita ainda, se quem quiser. Então, eu acho que tem essa amplitude de possibilidades, assim, mas o que vale muito é a sacada de vou fazer esse arranjo aqui, vou extrair o melhor que tem da cantora, né, da pianista, etc. Acho que é por aí. Maravilha. Algumas considerações finais, Enio, quer dar uma última palavra? Lembrando que a gente tem ainda muitas horas, né, de conversa aí pelos próximos 2 meses e meio, lives, né? Próximas lives, que inclusive já vou anunciar aqui no dia 20 de maio, né, certamente faremos uma grande divulgação, mas já anotem na agenda a primeira live, então, com uma das artistas selecionadas, a Pamela Amaro, com seu produtor e gestor de carreira, o Thiago Souza, 20 de maio, uma quinta-feira às 9 da noite. Damos um recado final, então. Uma boa noite a todos. Tá, eu vou dar boa noite para todo mundo, né? Só faltou aqui um vinho, uma cerveja, porque aí a gente ia varar, né? Direto, né? Daí vai longe. Mas assim, estou mais feliz agora no final da live do que quando eu comecei, mais animado, já dizendo, né? E eu só espero tudo de bom desse projeto, né? Feliz porque o Juarez está com a gente, o Léo está com a gente, o Fernando está com a gente, e a gente está junto aqui. Eu também feliz de estar com vocês todos. Boa noite a todos. Que eu não conhecia, né, Juarez, queridão. Beijão aí para todos. Enio. Grande Léo. Fiquem bem. E todo mundo, então. Até a próxima. Quinta-feira, dia 20, né, Fernando? 20 de maio. Vocês vão ver o que é a Pamela, a simpatia dela. Maravilha. Estamos ansiosos. Então, um grande abraço, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Tá bom, boa noite. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.